família será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Parabéns a você, mãe do lado ali. Querida, muitas felicidades. Pega aqui. Muitos anos. Pega aqui. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje, 4 de março, estamos aqui na nossa casa com o Antoninho também, que está no fim das férias dele, para a gente gravar alguma coisa que a gente tem a respeito dos nossos pais. O título é Amor e Serviço aos Pais. Então eu vou começar do início, quando meu pai era jovem. O avô, Antônio, o escolheu como aquele dos filhos que devia cuidar dele, talvez porque tinha mais paciência. Então o pai levava o nono, Antônio, até Marcelino, penso que iam de carroça, para levar ao hospital. Ficava lá, depois trazia de volta. O avô tinha hidropisia, aquilo que chamam de barriga d'água. Parece que é fruto do bicho barbeiro, uma doença do bicho barbeiro. Então o nosso pai, Ângelo, cuidou do pai com muito carinho, e depois, se aproximando do final da vida do seu Antônio, nosso avô, ele pediu que o pai cuidasse de administrar junto com a avó a casa, porque tinha vários filhos que estavam se aproximando do casamento. Então ele encaminhou, deu a herança para cada um, conforme o que tinha sido estabelecido pelo avô, e assim ele foi para diante. E então, depois, ele também se casou com nossa mãe Regina Daga, e inicialmente morou na casa com nossa avó, com sua mãe, Dona Rosa Segato. E ali continuou administrando tudo, até que comprou um terreno, um pequeno terreno, fez a sua casa e foi para lá, perto, assim, bastante perto da avó, em Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul, na linha Pinhalzinho, entre Pinhalzinho e São Paulo, e ali residiu. Depois de um tempo que estava ali, aconteceu que o tio Alexandre, que casou com uma irmã da mãe, tiveram uma crise econômica muito grande, já tinha os primeiros filhos, e pediram para ir morar com os pais, com os nossos pais. Esses o acolheram, repartiram a pequena casa, as duas famílias já tinham os primeiros filhos, eles ficaram mais ou menos um ano junto, trabalhando no terreno, comendo do que se produzia, e assim foi um grande ato de amor de nossos pais, sempre recordado pelos sobrinhos, principalmente pelos mais velhos. Mais tarde, depois da morte do avô, bem depois, a nossa família se transferiu para o Paraná e foi residir na cidade de Guaraniaçu. O pai comprou 3 chácaras juntas, porque queria que os filhos estudassem, era próximo da cidade, 2 quilômetros da igreja. Então os filhos podiam ir a pé, podiam estudar. E ali ele construiu, nesse novo terreno, uma casa grande, 11 por 8, com corredor, tudo de madeira muito boa. No início tinha sobrado em cima e também porão embaixo. E ali também aconteceu que a tia Delise precisou de ser acolhida. E aí o pai e a mãe acolheram ela, o Darcy, o Nelson e o Hermindo, e eles foram morar no porão da nossa casa. Então eu lembro que eu voltava do seminário, estavam lá os primos, que já éramos muito amigos desde o Rio Grande do Sul, que já tínhamos morado juntos no Mirim, numa casa onde nós tínhamos um moinho. Então, assim foi.
Depois que fomos para o Paraná, então, aos poucos, 5 filhos se encaminharam para o casamento. A Josefina, a Lourdes, a Idalina, a Rosa e o Neri. E os outros 3 se encaminharam na vida. Eu terminei os estudos, me tornei sacerdote em 74. A Írides e a Terezinha se formaram, fizeram faculdade, passaram a ser professoras e construíram uma casa em Ibema e lá trabalharam. Então, essa experiência são elas que vão contar, porque foram elas realmente que estiveram mais perto nos cuidados do pai e da mãe. O Neri, que era o mais novo da família, morava próximo à casa dos pais na chácara. Construiu uma casinha para ele, com a família dele, e moravam lá. Mas quando foi o ano de 2013, ele resolveu se mudar para Camboriú, mudou para cá por causa de trabalho. Ficava mais fácil, já tinha 2 cunhados que moravam aqui em Santa Catarina, e um deles conseguiu trabalho para o Neri, e o Neri então resolveu vir morar para cá. Como os pais já estavam em idade avançada, com algumas dificuldades, nós vimos juntos o que poderíamos fazer para não deixá-los sozinhos. Então, como eu já tinha aposentado, eu resolvi morar com eles no sítio, lá na chácara, e para cuidar deles, para estar junto, para levar aos médicos, para comprar as coisas que eles necessitavam e também para auxiliar nos trabalhos de casa, porque nesse meio tempo, quando a mãe não conseguia mais fazer as atividades, nós tínhamos conseguido uma doméstica que a cuidava deles, mas a doméstica também saiu. Então eu vim morar junto com eles para poder cuidar deles. Foi mais ou menos lá para 2008, 2009, né? Ali, com o passar do tempo também, eu decidi me transferir lá para a chácara. Porém, eu continuava ainda na escola. Então, a escola fez uma adaptação no horário e me colocou 2 dias por semana. Daí eu levava a marmita, o almoço junto, esquentava lá e ficava 2 dias lá. E voltava. Aí a gente alugou a nossa casa, porque não tinha como ficar cuidando da chácara e cuidando da casa também. Ali na chácara, nós encontramos bastante dificuldade, principalmente no começo, porque era muito tempo que a gente não trabalhava na roça, na lavoura, na chácara e cuidar de tudo aquilo. E daí os vizinhos ajudavam. Tinha o Pepes ali e também o seu Sebastião, que ajudaram bastante. Porque tinha ovelha, tinha um bezerro lá, tinha um boizinho, tinha também as galinhas, cachorro, tinha que plantar e colher. E vocês sabem como é que era o nono. O nono tinha que trabalhar e trabalhar e trabalhar. Aí a gente não conseguia. O Moreto, então, um dia chegou e me disse assim, nesse pedaço aqui, não tem como eu plantar, mas eu vou plantar, vou dar uma virada com a máquina aqui, com a colheitadeira, para poder te tirar um pouquinho do cabo da enxada. Daí ele começou a plantar mais um pedaço de terreno lá em casa. E o seu Sebastião me ajudava a cuidar dos bichinhos lá também. Depois, a mãe também começou a ter uma dificuldade na visão, que todos sabem que a mãe teve problema de visão. Aí ela tinha insegurança, até para andar. Dentro de casa ela conhecia bem a casa, mas fora, então sempre tinha que alguém sair, e ela saía de braço dado lá para fora, andar um pouquinho. Ela ficava muito contente de ir lá. Imagina só, depois de 28 anos que a gente tinha saído de casa, voltar a depender dos pais, porque, na verdade, não é que nós dependíamos deles. Eles dependiam da gente nessas alturas, mas eles queriam que a gente prestasse conta de tudo. Vai dormir, que hora vai dormir, por que foi tarde. No dia seguinte sempre vinham as cobranças, se por um acaso a gente ficava assistindo um pouco mais de televisão. E com a nossa mudança para lá, melhorou a qualidade de vida deles.
passaram a viver mais tranquilos, o pai mais despreocupado com a chácara, porque a Terezinha cuidava, a mãe não tinha mais preocupação com a casa, com fazer comida, nem com lavar roupa, porque a gente fazia tudo. Tá certo que tinha uma senhora vizinha, a Rosmari, que vinha uma vez por semana me ajudar a limpar a casa, porque a Terezinha não tinha tempo para isso. Ela cuidava da chácara, que tinha muitos afazeres lá. Então, a morte das nossas vontades, dos nossos sonhos, porque nós tínhamos construído a nossa vida com independência, a gente saía, voltava quando queria, viajava, e assim a gente não pode mais, porque deixá-lo sozinho não dava. E, então, para nós, isso significou uma mudança muito grande na nossa vida. E nesse período, nós fizemos várias experiências, como a Terezinha estava falando, com os vizinhos. Eu lembro que um dia eu me peguei sozinha pensando o que eu vou fazer com essa chácara aqui e sem ninguém para ajudar. Aí eu vi uma voz que me dizia, não te preocupe, Deus vai estar sempre contigo, eu estarei sempre junto. E de verdade foi isso. Quando as ovelhas fugiam, sempre tinha algum vizinho que ajudava. Quando quebrava um cano d'água, aparecia um cristão lá, que eu acho que Deus que mandava realmente, porque a gente não tinha nem previsão, não sabia nem como fazer. Então, as experiências com os vizinhos foram muito interessantes. Sim, aqui se trata de verdadeira experiência de vida cristã. Vocês sabem que o Evangelho diz assim, se alguém quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, né? Tome a sua cruz e me siga. Então, imagine, depois de 28 anos que a Terezinha e a Irde tinham sua casa, sua independência, organizavam a sua vida, entenderam que era a vontade de Deus ir lá para apoiar os pais, para amar os pais. E, porém, o que facilitou muito, eu diria, pergunto para vocês duas, foi o fato de vocês terem conhecido o movimento dos focolares, essa espiritualidade da unidade, que ajudou muito para perder a própria vontade, para deixar de lado o próprio parecer e acolher o do pai e da mãe, que eram mais idosos. Era isso? Sim, isso nos ajudou muito, mas também a experiência da gente ter visto que pai e mãe cuidaram da avó, a nona especialmente, eu me admirava muito, porque geralmente as noras não se acertam com a sogra. E eu nunca vi a mãe dizer qualquer palavra que ofendesse a nona. Se precisava bater num filho, ela batia, mas não, ela não defendia a piazada, ela defendia sempre a nona. Como a gente já falou, a mãe foi ficando debilitada, mas ela ficou feliz com a nossa presença. Um dia até ela disse assim, eu pensei esses dias, por que vocês duas não casaram? Mas agora eu entendi que vocês duas não casaram porque Deus queria que vocês cuidassem de nós no fim da nossa vida. E ela um dia disse assim, já indo mais para o final da vida dela, ela disse, vocês tanto querem que nós completamos 70 anos. Eu pedi para Deus... De casamento. E eu pedi para Deus que deixasse, para dar essa alegria para os filhos. E depois dos 70 anos, a gente percebeu assim que a doença se agravou. Mas no mês de fevereiro, daí o Antoninho tirou férias. Ele ficou conosco lá o fevereiro inteiro. Sim, mas eu gostaria de contar um detalhe, que quando eu fui nomeado de novo para ir para Mariápolis Gineta, São Paulo, a mãe se voltou para mim e disse, escuta, você me falou que o bispo é teu amigo, como é que agora que nós somos velhinhos, você vai tão longe para trabalhar? Eu dei uma resposta no impulso e falei, mãe, se a mãe precisar de um padre para atender, Deus vai mandar 5 no meu lugar. E isso de alguma forma aconteceu por ocasião de sua morte, porque eu apenas mandei um e-mail para Dom Mauro, dizendo que a mãe tinha falecido e que no domingo, que ia ser sepultada na segunda, dia 1º de março, à tarde. Ele se mexeu, convidou os padres, éramos 13 padres e 3 arcebispos na missa do funeral. Então, eu vi ali, de fato, a providência de Deus.
também um outro fato da providência de Deus é porque eu nunca tinha feito férias em fevereiro. E ali era o comecinho de fevereiro, nós estávamos terminando um congresso do movimento paroquial em São Paulo, e no outro dia eu saí para ir para casa. Chegando lá, já encontrei a mãe com icterícia, com o corpo todo amarelo. Era uma realidade nova que eu também não conhecia. E assim foi, aos poucos fomos, Terezinha, Irdes e eu, para Cascavel, para um exame. Primeiro fomos falar com um cardiologista, não porque a mãe precisasse de um cardiologista, mas porque ele era uma pessoa de confiança, para que ele nos indicasse. E ele nos indicou um gastro. E o gastro, então, atendeu bem, fez o exame, disse que precisaria fazer cirurgia, porque sem isso, digamos assim, ela poderia ter uma infecção e morrer logo. Então eu acabei ficando praticamente todo o mês de fevereiro até o começo de março, junto com a mãe, acompanhando, rezava, depois que ela voltou do hospital, depois da operação, rezava as missas em casa, no quarto dela. Eu fui testemunha também do amor dos vizinhos que vinham. Fazia tempo que a mãe não comia mais a tal da puína, o requeijão, a vizinha trouxe. E assim foram muitos cuidados, assim, dos vizinhos nossos, da Irdes e da Terezinha, sempre estando a serviço dos pais. Então, os nossos pais cuidaram dos pais deles, especialmente dos pais do nosso pai, mas também tiveram essa graça de ter os filhos que os acudiram, que os ajudaram no final da vida. Uhum. E naquele metade de fevereiro que a gente levou a mãe para Cascavel para ver o que ela tinha, e o gastro, então, ele internou a mãe de tarde, à noitinha quase, e na manhã seguinte já fez a cirurgia. Ele achava que era pedras na vesícula. E aí, na hora da cirurgia, ele percebeu que ela tinha um câncer na árvore biliar. Então, ele resolveu fazer a cirurgia. Na hora da cirurgia, ele percebeu isso. E aí, ele falou que não tinha mais o que fazer. O câncer já tinha tomado muito e ela não ia aguentar. Se ele retirasse o câncer, ela ia, de repente, morrer até na cirurgia. Então, ele fechou e a mãe deu uma pequena melhora. A gente foi com ela para casa, ficamos em casa, mas a gente já sabia que não tinha mais o que fazer. Então, quando ela não aguentava, ele ficava bem ruinzinha, a gente levava no hospital em Guaraniaçu, mas era só um paliativo, só para ela não sofrer muito. E nos 3 últimos dias da vida dela, nós passamos com ela no hospital, porque ela sempre disse: se um dia eu for morrer no hospital, eu quero morrer aqui em Guaraniaçu e não em Cascavel, longe dos filhos. E ela teve essa graça, porque aí nós nos revezávamos no hospital. Durante o dia, a Terezinha e a Rosa passavam com ela, daí sempre os outros filhos iam visitar. A Rosa também, que já morava aqui em Camboriú, foi para lá. O Neri também foi para lá. E eu e o Antoninho, então, passávamos a noite com ela no hospital. Foram 3 dias de... Pode parecer incrível, mas de paraíso, porque a gente cantava, rezava com ela, e ela cantava e rezava junto. E o pouco que ela dormia, a gente ficava do lado, acordado, um estava sempre do lado dela, acordado e rezando, cantando. Depois do enterro da mãe, que ela faleceu, daí um mês, mais ou menos um mês, eu deixei a escola daí, porque tinha que ficar mais 20 anos trabalhando para aposentar outro padrão. Então eu disse, eu não vou ficar mais 20 anos correndo atrás de piazada aqui na escola. Aí pedi exoneração do cargo. Aí ficava sempre direto lá na chácara, eu e a Irdes, e a nossa casa a gente tinha alugado. O pai começou a ter solidão, porque as pessoas, os homens em geral, né, não iam visitar ele, porque lá na chácara todo mundo trabalha, cada um tinha o seu serviço de fazer. E como ele não ia mais para a roça, não ficava mais perto da estrada para conversar com um e o outro que passava, ele começou a se sentir sozinho. Aí um dia ele disse assim, quando eu vim do Rio Grande do Sul, eu comprei o terreno aqui, eu não pedi para minha mãe.
E daí, quando eu voltei, eu disse para ela, estou indo morar no Paraná. Você quer ir comigo ou você quer ficar com outro filho? E a nona daí foi junto com o pai lá para o Paraná. Daí ele disse assim, como eu disse para minha mãe, aonde eu for, se você quiser ir junto, ela foi, ela disse para nós assim, se vocês forem, aonde vocês forem, eu vou junto. Aí a gente resolveu colocar nossa casa lá no Ibema à venda. A gente conseguiu vender a casa e com a venda da casa lá, a gente conseguiu terminar a nossa casa aqui em Camboriú. Porque a gente já estava se prevenindo com a morte dos pais. Nós duas ficar no sítio era muito complicado. Então nós pensamos, vamos morar para lá, que já tinha os outros que moravam aqui também. Então ficou mais fácil assim para nós. Sim. Também você poderia dizer, bom, antes de tudo, alguém poderia se perguntar por que nós estamos contando uma história assim de dor, de sofrimento. Olha, isso é a vida cristã. A vida cristã tem alegria, como nossos pais tiveram tantas alegrias, mas também existe a dor. E a dor abraçada se transforma em alegria, vai dando um sentido para a nossa vida. Nós contamos essa história toda por causa do amor que nós recebemos dos pais e pelo amor que nós também procuramos dar para os pais. Penso que isso é um testemunho importante para todos, né? Depois o pai, antes de vir para cá, teve um câncer de pele, não é? Sim, ele teve um câncer de pele e nós no começo não sabíamos o que era, porque parecia uma picada de mosquito. Levamos ele pro médico, o médico disse que tinha que procurar um dermatologista. O dermatologista mandou para um oncologista. Aí que nós fomos para Cascavel com ele para ver do que se tratava. E era um câncer de pele. Aí nós fizemos 30 viagens de Guaraniaçu a Cascavel, levando ele para fazer radioterapia. Que com as 30 radioterapias, ele melhorou. Mas nesse intercâmbio ali, tinha uma casa que podiam ficar em Cascavel. Aí a Irdes resolveu dizer, eu vou ficar com o pai lá em Cascavel, que daí não fica correndo para frente e para trás, e eu ficaria na chácara. A Irdes ficou uma noite lá em Cascavel, mas tinha um senhor que estava com gripe, e o pai pegou. E como o pai tinha efisema pulmonar, pegou a gripe. Daí a Irdes voltou para casa. Aí nós tivemos que internar e dar mais tempo para levar ele para Cascavel. Mas depois, com a graça de Deus, ele melhorou e a gente conseguiu levar ele de volta a Cascavel. Antes de terminar, no último dia final que ele foi fazer a radioterapia, ele quis saudar todo mundo, agradecer todo mundo. Era até bonito de ver a festa que fizeram, que o vovozinho tinha ficado bom. E o pai, então, melhorou. Depois disso, então, a gente resolveu se transferir para cá, para Camboriú. O Antoninho veio de São Paulo, porque o carro dele tinha ar-condicionado e era melhor, para trazer o pai para cá. E a Terezinha depois veio com a mudança, com o caminhão. Mas ela veio com o nosso carro, não com o caminhão. E o pai teve uma boa adaptação aqui. Porém, ele viveu apenas 1 ano aqui, por causa dos problemas de isquemia que se manifestaram. Já tinha começado em Guaraniaçu, mas a gente não sabia o que era. Aí ele tinha esses problemas respiratórios também. A gente ficou 1 semana também com ele aqui no hospital, porque ele estava com pneumonia. Se recuperou, passou mais um tempo aqui, feliz da vida. E depois, então, se apresentou um quadro isquêmico mais complicado. E em maio de 2015, ele chegou a falecer. Conservou a jovialidade dele até o fim. Até no dia da morte ele brincou. A Terezinha... Na verdade, ele morreu em julho. Em julho. Dia 6 de julho. Nós viemos no dia 24 de junho, de um ano, de julho, e no dia 6 de julho do outro ano ele morreu. Então a Terezinha vai contar como é que foi a morte dele. A gente estava preparando ele para levar para o hospital.
Daí a Irdes percebeu também que ele não estava muito bem, chamou o André, nosso sobrinho que mora aqui do lado. E o André e a Lisiane vieram aqui, e o André disse assim, o Nuno não quer ir para o hospital? Ele sempre dizia que não, e aquela tarde ele disse que sim. Daí a Irdes foi se trocar, e o André me disse assim, tia, arruma um cobertor para levar o Nuno. E eu falei para ele, não adianta mais. Aí quando a Irdes chegou, o pai bateu no peito. Antes ainda, ele queria que eu virasse uma cambalhota que nem ele tinha me ensinado. Aí eu girei em volta, ele me chamou de baúca, porque não era assim que ele tinha me ensinado. Aí ele ficou de pé no lado da cama, botou a cabeça na cama e queria que a Irdes e eu virasse ele para cima da cama. Provavelmente era essa cambalhota que ele queria, né? E daí ele deitou, daí ele bateu no peito assim 3 vezes e disse, agora o velho vai. Virou para o meu lado e daí eu disse, o que o pai está sentindo? Ele disse, me manca el fiar. Ele nem terminou de dizer fiar, virou a cabeça assim e se foi. Foi uma coisa bem interessante essa, porque eu nunca tinha visto uma morte assim dele, senti que estava indo já. Pois é, então essa foi a experiência que nós passamos com os nossos pais. Resumidamente, porque se a gente fosse contar tudo, ia dar aqui uns 7 anos de trabalho. Sim. E aí também, no dia do funeral, eu vim, justamente, eu estava começando em São Paulo um congresso, me lembro que foi depois da janta, fizemos uma oração todos juntos, para pedir a bênção de Deus para o congresso de seminaristas, e aí veio a ligação daqui. Aí um seminarista que tinha chegado, o Fernando, que é daqui de Blumenau, tinha chegado de manhã de Florianópolis, de avião, ele dormiu na sala, num colchão, saímos às 4 da manhã de carro. Eu lembro que chegamos no começo da descida da serra, garoa, parou tudo. Ficamos, não sei se foi meia hora ou 1 hora parados. Depois tudo foi, nós estávamos rezando o terço, mas numa paz muito grande, porque a gente estava na vontade de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus, a hora que abrisse a gente vinha. Chegamos em tempo, deu certo, a Rosa tinha preparado comida para todo mundo na casa dela, aí almoçamos, e depois, à tarde, então, houve a missa na igreja. Fiquei muito contente que o padre nos acolheu na igreja, um dos padres também concelebrou, e aí, então, foi assim. Eu senti muita paz, porque a gente fez a vontade de Deus, aquilo que precisava fazer para os pais, foi feito, né? Isto. Então, agora vamos concluindo aqui alguma coisa, Terezinha, outra coisa, Irdes. Sim, depois que o pai faleceu ali, a gente avisou, a Rosa veio, mas a Rosa não queria acreditar, né, no que tinha acontecido, porque ela sempre vinha e o pai dele já estava bom, né? E naquele dia ele tinha partido mesmo. Aí nós saímos aqui na sala, eu e a Irdes, eu abracei a Irdes e disse para ela, missão cumprida. Daí a Irdes disse, é verdade, cumprimos a nossa missão. E assim foi, a gente não se desesperou, porque como disse o Antoninho, nós fizemos a vontade de Deus, e eu acredito também que era a vontade dos pais, de ficar com eles até o fim, de cuidá-los, que foi o sonho deles de ter sempre alguém por perto. E a nossa vontade também, né? Hoje nós vemos que muita gente na Europa, e não só, quando os pais ficam velhos, a primeira coisa que querem fazer é colocá-los num abrigo, numa casa de velhos, num asilo, onde não tem ninguém. Eu acho que essa não é uma experiência cristã. Existem casos e casos, mas nós estamos felizes por esse amor que podemos dar. As filhas mais velhas também, na medida do possível, embora já tinham a sua família, na medida do possível também ajudaram, sempre estiveram presentes. Então, nós agradecemos a Deus por isso e temos a certeza de que tudo isso foi muito bom. Inclusive, no dia seguinte da morte do pai, eu fiquei ainda 2, 3 dias aqui, fomos caminhar na praia, porque eu dizia para minhas irmãs, olha, nós fizemos a nossa parte, sempre com limites, é claro, porque toda pessoa humana é limitada, mas fizemos aquilo que Deus queria, honrar pai e mãe.
E nós honramos o pai e a mãe. E aí fomos caminhar na praia, tranquilos, sabendo de ter feito aquilo que precisaria ter feito. Então, nós quisemos contar esse testemunho, porque o Evangelho diz que quando a gente tem uma lâmpada acesa, a gente não coloca embaixo da cama, mas coloca em cima para que todos tenham a luz, para que todos experimentem a luz. É isto? É isso, sim. E a gente percebeu que realmente quando você dá amor, você recebe amor. Porque a mim me dá a impressão assim que o pai e a mãe estão vivos e cuidando de nós todos e estão aqui no nosso lado. Obrigado. Obrigada pela tchau. paciência, Valeu. por escutar. Valeu. A experiência é muito válida. E vocês que têm os pais, procurem dar esse mesmo amor aos pais de vocês, que daí vocês têm o retorno.